Fala magrinho, seja bem-vindo aqui a essa aula sobre avaliação física caseira. Como prometido, falei aí esses dias todos no Instagram sobre o como fazer uma avaliação física de forma simples, fácil, dentro de casa. E o mais importante, e por isso inclusive que eu resolvi fazer essa aula para vocês, não é só saber o percentual de gordura, é ter vários dados para que a gente consiga ter parâmetros importantes e assim a gente conseguir ter mais assertividade no planejamento alimentar, de treinamento, fazer o acompanhamento de cada fase da periodização, para que vocês consigam inclusive entender o que está acontecendo. Sobre os conceitos de déficit calórico, superávit calórico. Então a avaliação física ela é muito além do que saber só apenas sobre o percentual de gordura, sobre a massa muscular, por exemplo. É óbvio que é muito bacana, vocês todos querem saber isso. É até uma curiosidade, todo mundo quer se pesar o tempo inteiro e agora muitas pessoas querem saber o percentual de gordura o tempo inteiro. E ok, eu vou ensinar vocês de uma forma simples, em casa, usando ferramentas simples que a gente consegue ter aí no nosso dia a dia, mas de novo, vamos muito além da avaliação física, a gente vai ter muitos dados em mãos para a gente conseguir aí trabalhar o nosso planejamento. Bom, deixa eu vir aqui para outra tela para vocês entenderem um pouquinho sobre o que a gente vai trabalhar. Bom, eu acredito que vocês estejam vendo aí, deixa eu ver se vai mudar, tá mudando? Bom, eu me chamo Luiz Fernando Miranda, eu sou professor e sou fisiologista, formado em educação física, fiz algumas pós-graduações por aí e hoje eu estou aqui para ensinar vocês sobre o como fazer essa avaliação física em casa. Espero que vocês gostem bastante do conteúdo. Inclusive aqui na própria página eu estou deixando o material para vocês utilizarem e estudarem em casa, a planilha que eu vou utilizar, então acho que vocês vão conseguir trabalhar de forma bem simples em casa, tá? Mas vamos lá, a dieta e o treinamento, né? O porquê que eu vou chegar nesse ponto para vocês entenderem a importância de fazer a avaliação física. Bom, você segue algum plano estruturado? Você tem alguma meta? Porque quando você cria um plano, quando você tem um planejamento, nós criamos um objetivo. Esse objetivo, para ser alcançado, você precisa de diversas metas ao longo do tempo. Por quê? Porque você precisa primeiro cumprir essas metas e com o cumprimento das metas você teoricamente vai alcançar o seu objetivo. Por quê? Essas metas elas têm que ser alcançáveis. A partir do momento que você cria um planejamento alimentar de treinamento, ou você seja, óbvio, acompanhado por um profissional, ele está criando metas em cada fase para que você chegue no seu objetivo o quanto antes. De quanto em quanto tempo você recalcula esse planejamento? Aí vai depender da meta. Existem pessoas que querem modificar o plano semanalmente, mensalmente. Isso vai depender muito de como ele está estruturado. Não existe uma regra. Não existe olha, o meu corpo ele só vai responder durante um mês, então a cada mês eu tenho que mudar o meu treinamento e minha dieta. Não, a gente não é uma máquina. A gente trabalha de uma forma do qual a gente gera estímulos para o nosso corpo e de acordo com o que ele recebe esse estímulo, ele vai me trazer uma resposta. Essa resposta, obviamente, muitas pessoas entendem como um platô, é quando ele para de trazer os resultados, é quando teoricamente você teria que mudar os estímulos e nem sempre é dessa forma. Então o planejamento ele tem uma meta e essa meta vai ser determinada de acordo com quem criou o planejamento. Em quantas semanas, em quantos meses você vai modificar esse planejamento. Mas se você segue um plano estruturado, você tem que saber o que está acontecendo nele. De acordo com isso, a gente precisa entender quem é que está montando o meu planejamento. Sou eu que tenho conhecimento suficiente, estou estudando para tal e eu sei montar um plano de nutrição, um plano de treinamento, eu sei montar a minha periodização? Ou é algum profissional que está acompanhando vocês? Você tem um acompanhamento online ou até presencial de um nutricionista, de um treinador, de um médico, faz todo o acompanhamento, faz todo o trabalho em conjunto, ou às vezes muitas pessoas também têm um acompanhamento por um coach. É o coach que monta todo o teu planejamento, independente aqui de ético ou não, a gente está aqui trabalhando sobre quem é que está montando o teu planejamento. Então essa pessoa
ela vai criar as suas metas baseadas no seu objetivo e de acordo com o seu nível de trabalho, nível de treinamento, o teu conhecimento. Então, a gente tem que saber de onde está vindo essa fonte. A partir daí, a gente tem que saber se o meu planejamento está funcionando da forma que eu estava esperando. E como é que eu vou fazer isso? Avaliando. Então, a gente vai fazer a avaliação a cada fase. A avaliação que eu digo aqui é da avaliação física, tá? Então, a avaliação física, existem diversos métodos que a gente pode estar utilizando. Eu descrevi aqui embaixo os mais comuns aí, e eu acredito que você com certeza já ouviu falar. A bioimpedância. A bioimpedância é aquela balança que geralmente tem nos consultórios, hoje você consegue comprar pela internet, e ela, óbvio, além do teu peso, você consegue imputar alguns dados, no qual ela vai fazer com que passe uma corrente elétrica pelo teu corpo, e de acordo com a impedância, ela vai trazer ali a tua composição corporal. Existe uma margem de erro bem grande na bioimpedância, principalmente as bioimpedâncias que você compra em sites ou que você compra numa loja, elas ainda têm uma margem de erro maior, tá? O segundo método que a gente mais utiliza, são por dobras cutâneas, ele é um método um pouco mais completo, tem uma assertividade maior, mas é óbvio que também depende da pessoa que está avaliando ser bem treinada. Essa pessoa tem que estar acostumada a fazer esse tipo de avaliação, tem que ter cursos, tem que ter experiência. A gente também depende de um aparelho bem calibrado e aí sempre fazer a avaliação utilizando o mesmo protocolo, utilizando a mesma pessoa, utilizando o mesmo aparelho para que a gente tenha uma assertividade ainda maior. E hoje aqui eu vou falar sobre a antropometria, que é a avaliação por medidas. Então a gente vai utilizar ali uma fita métrica para analisar as circunferências do seu corpo e ter parâmetros de saúde além da composição corporal e saber inclusive trabalhar ela para que a gente entenda a nossa avaliação a cada fase. Bom, quais são os materiais que a gente precisa para uma antropometria? Simples, uma fita métrica, e essa fita métrica pode ser aquela simples de cozinha, tô ficando louco, de costura, aquela que a nossa avó, aquela que a nossa mãe usa em casa, ela custa muito barato, R$ 2,50, R$ 3,00 às vezes você encontra esse tipo de fita métrica. E uma balança, eu escrevi aqui uma balança digital, mas pode ser analógica, tá? É que a balança digital ela geralmente é a mais comum que as pessoas encontram por aí. A digital, ela tem um porém. A balança, ela tem uma descalibragem de acordo com a carga da bateria. Então você tem que estar sempre de olho na carga da bateria para saber se essa balança está te mostrando o resultado real, tá? Existe uma diferença grande. Por isso que muitas pessoas gostam da analógica. Eu, sendo um avaliador físico, um fisiologista, eu prefiro 1000 vezes a analógica. Só que eu sei que a analógica hoje é mais difícil de encontrar. Por isso que eu coloquei a digital, tá? E como avaliar? A gente precisa ali de pontos a serem utilizados no nosso corpo como padrão. Esses pontos, eles não podem ter variação de medição. Por isso que eu vou ensinar vocês o como posicionar, inclusive, a fita no corpo de vocês. Por quê? Se você posiciona de uma forma numa primeira avaliação e de uma outra forma numa segunda avaliação, você vai ter erros, você vai ter parâmetros diferentes analisados e isso vai resultar em respostas diferentes também, tá? Então vamos lá. Eu não coloquei aqui o estadiômetro, por exemplo, porque eu sei que na sua casa você não vai usar um estadiômetro para ver sua altura. Geralmente as pessoas sabem a altura porque passaram em algum médico, já fizeram uma avaliação recente com algum profissional. Então, a altura a gente vai usar sempre como um padrão. Por quê? Na vida adulta, você tem uma variação mínima de altura. As pessoas que ganham muito peso ao longo do ano, elas têm uma variação um pouco maior, assim como quando elas perdem também, elas tendem a recuperar um pouquinho da altura. Mas essa variação ela é de meio centímetro. Quanto mais alto e mais pesada essa pessoa é, mais ela pode variar, mas estourando 1 centímetro, tá? Então, a gente pode pegar, por exemplo, aqui a última aferição que você se lembre. Então você tem lá 1,75 m. Essa vai ser a tua avaliação padrão, tá? Peso. Você vai utilizar a balança que você acabou de comprar, que você já tem em casa. E existe um padrão para a gente fazer essa avaliação também. Ideal. Os ideais é que a gente avalie em casa, tá? Pela manhã, em jejum,
após fazer as necessidades fisiológicas. Se a gente fosse criar esse padrão, a gente teria isso como o nosso peso sem as interferências do nosso dia. Então, cada dia você tem uma refeição diferente, um estresse diferente, uma carga de trabalho diferente. Quando você exclui tudo isso e faz a avaliação pela manhã, logo quando você acorda, após fazer as suas necessidades fisiológicas, você tem um peso isolado dessas interferências, tá? Ideal, roupa íntima ou sem roupa, porque você que está se avaliando, e uma vez no mês. Ah, Fernando, mas eu gosto de me avaliar mais vezes, tá? Peso, não menos do que 15 dias. Por quê? Ao longo do teu trabalho, do teu treinamento, da tua dieta, você vai ter oscilação no teu peso. E aí você vai ficar confuso, porque você não vai saber se você está engordando, se está aumentando massa muscular, se está emagrecendo ou perdendo massa muscular. Então o ideal é que, no tempo, você faça uma avaliação de resultados mais precisos, tá? Agora a gente vai entrar na parte de circunferências. Bom, existem alguns pontos mais importantes do que outros, mas aqui eu vou colocar os principais, tá? Então a gente precisa o quê? Avaliação da cintura. A avaliação da cintura, ela é muito importante para determinar pra gente gordura visceral, aquela gordura interna mais perigosa para o nosso sistema cardiovascular, tá? Inclusive, essa é uma medida importante para determinar risco cardiovascular no futuro. Quanto maior for essa circunferência, pior é para a nossa saúde. E existe um ponto mais correto para fazer essa análise, que é o quê? 2 dedos abaixo da última costela, tá? E é a região mais estreita do tronco. Então, se você estiver se avaliando de frente para um espelho, você consegue ver claramente aonde que é a região mais estreita do nosso corpo. É ali que você vai posicionar a sua fita métrica. Muito importante, essa fita métrica, ela tem que estar paralela ao solo. Ela não pode estar torta nem para um lado e nem para o outro. O ideal é que ela esteja paralela, tá? Na horizontal, paralela ao solo. Para quê? Para ter menos também interferência, ela está pegando menos área de um lado, mais do outro, e isso vai dar uma medição diferente. Mas é simples, isso aqui que eu estou te falando são detalhes, tá? Posição dos braços e a respiração. Eu tenho como padrão fazer a posição do meu braço à frente. Para quê? Para isolar a confusão aqui de encostar um braço, principalmente quando alguém está te ajudando a fazer a avaliação. No teu caso, você não vai ter esse problema porque você vai estar puxando o seu braço à frente, né? A respiração são confortável, tá? Então essa é a medida da cintura. A próxima medida é a do abdômen. Muitas pessoas inclusive confundem as duas, tá? Qual é a diferença? A cintura é a região mais estreita do tronco, 2 dedos abaixo da última costela. O abdômen é 1 centímetro, um dedo abaixo da cicatriz umbilical, ou seja, do umbigo. Você vai ver que é a região inclusive maior da região abdominal. Então aqui você consegue pegar inclusive os flancos. Posição da fita, mesma coisa, paralela ao solo, né, na horizontal. Você vai posicionar ali um dedinho abaixo do seu umbigo e vai colocar ela em todo o contorno do seu corpo, tá? Mesma coisa, posição do braço. Se alguém estiver te avaliando, eu prefiro que seja posicionados à frente. Se você estiver fazendo a avaliação, não tem problema porque você não vai ter interferência do seu braço. Respiração, mesma coisa, confortável, tá? Peitoral ou tórax, essa daqui as pessoas podem usar como parâmetro ou não, ela não é tão importante para a composição corporal, mas se você quiser ter uma avaliação da evolução do corpo daqui para frente, vai ser bem importante você utilizar essas medidas. Então a do tórax, olha lá, ponto anatômico, 2 centímetros abaixo da axila ou na altura dos mamilos. Por que eu coloquei aqui ou e está escrito e? Existe uma diferença entre homens e mulheres. Então, os homens, geralmente essa medida de 2 centímetros abaixo da axila, crava muito próximo da altura dos mamilos. Nas mulheres, por conta das mamas, existe essa diferença, principalmente quem tem a mama mais para baixo. Então, o ideal é que você crie esse ponto de ou você utiliza abaixo da axila esses 2 centímetros, ou você utiliza a linha dos mamilos, tá? Pessoas que têm a mama mais para baixo, eu acho ideal você utilizar a linha da axila. Por quê? A gente está aqui medindo a caixa torácica e não a mama.
Então a gente tem que ter essa percepção. Você usa o seu padrão, mas o ideal é que você utilize a caixa torácica, 2 dedinhos ali abaixo da axila, tá? A diferença entre homens e mulheres eu já expliquei para vocês, que é o principal diferencial aqui dessa avaliação. Pescoço, essa é engraçada, inclusive eu já fiz um vídeo lá no Instagram falando sobre isso e algumas pessoas vieram me questionar da importância, que nunca tinham ouvido falar, e eu inclusive comentei sobre muitos profissionais não utilizarem essa medida. Essa medida é importante também porque numa pessoa que não é atleta, que pratica muita atividade física, hipertrofia, ela é uma medida que mostra também risco cardiovascular. As pessoas que ganham muita gordura, principalmente nessa região, ela tem um risco maior para infarto, para acidente vascular encefálico. Então, ela mostra um risco futuro de você ter um problema de saúde. E a medida ela é muito simples, é na região média do teu pescoço, tá? Existe a diferença também entre homens e mulheres, no qual o homem tem essa proeminência aqui, no qual a gente põe a fita um pouquinho abaixo. Nas mulheres não teria esse problema, então é sempre na região mediana do seu pescoço que você vai posicionar a sua fita, também respeitando ali o paralelo ao solo. Ombros. Os ombros também servem como evolução da tua performance, aumento de massa muscular, emagrecimento, ele não entra como importante dentro de uma ferramenta da composição corporal. Mas eu gosto de avaliar bastante. Ela é bem simples, você vai precisar da ajuda de alguém, porque você não consegue posicionar a fita de uma forma sozinha. Porém, paralela ao solo, você vai posicionar essa fita na maior região dos seus ombros. Então na articulação do nosso ombro, nós temos o teu deltoide lateral sendo posicionado e dando um volume maior. Você olhando de frente para o espelho, você consegue ver a maior largura do seu tronco, é onde você vai posicionar a sua fita, tá? Quadril. Quadril é importante pra caramba, inclusive as meninas gostam de avaliar bumbum, mas o quadril ele também é um marcador importante de saúde, principalmente nas mulheres. Por quê? As mulheres, elas depositam mais gordura nessa região. Os homens depositam mais gordura na região da cintura, né? As mulheres no quadril, e isso é um marcador também importante para a saúde. Aonde que a gente vai posicionar essa fita? Na maior região do glúteo, geralmente no meio da articulação. Fita paralela ao solo, pode ser que você precise de ajuda de alguém para fazer essa avaliação, mas ela é bem simples também de fazer uma avaliação sozinha. Eu mesmo consigo me avaliar sem dificuldades algumas. Então, você tendo em mente onde fica a articulação, né, onde você sobe a perna, desce a perna é a articulação. Você vai posicionar a fita ali. Olhando de lado, você consegue ver que é a maior região do bumbum. Então, você posiciona a fita, você tem a medida ali do teu quadril. Braços, também é uma medida bem simples de ser avaliada. Por quê? Porque ela é posicionada a fita na região medial do seu braço, entre o seu ombro e o seu cotovelo, e olhando de frente para o espelho é a maior circunferência do seu braço. Então, aonde você está analisando a maior largura do seu braço é onde você vai posicionar essa fita. Super simples de fazer, também sozinho, você não precisa de ajuda para fazer. Óbvio, todas essas medidas que eu estou colocando aqui para vocês, se vocês tiverem alguém para ajudá-los, é muito mais fácil de você ter os dados, inclusive de uma forma mais rápida, tá? Coxa. Essa medida, muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de posicionar a fita. Por quê? Como a coxa ela é bem comprida, as pessoas podem posicionar mais para cima, mais para baixo, cada avaliação faz uma medição diferente. Eu gosto de, quando você está com menos prática na avaliação, anotar, riscar, fazer um xizinho, aonde você vai posicionar a fita. A fita, para você ter uma maior certeza, é o ponto médio entre a tua virilha e a parte de cima da tua patela, a borda superior da tua patela. Então você coloca a fita desde a tua virilha até a borda superior da sua patela e vê ali o meio, onde foi a região medial. Você vai fazer um risquinho, um X, e é ali que você vai posicionar a fita. Ah, Fernando, mas para cima é mais grossa a minha coxa do que para baixo. Exatamente, por isso que a gente tem que criar um padrão, que é a região medial da nossa coxa. Se você não criar esse padrão, você vai ter uma interferência de resultados a cada avaliação.
Então vai ter uma fase que você vai achar que a tua coxa está maior e simplesmente pelo fato de você ter posicionado a fita mais para cima. Vai ter uma fase que você vai estar achando que a tua coxa está menor e simplesmente pelo fato de você ter posicionado essa fita mais para baixo. Então a coxa é uma das medições mais difíceis, inclusive para profissionais, justamente pela experiência ou pelo ego. Tem muitas pessoas que não querem marcar porque acham que sabem avaliar e a cada fase estão fazendo avaliações diferentes, confundindo inclusive o paciente. Então não tenham o ego ferido. Anotem, coloquem um xizinho lá com uma caneta, depois você passou o álcool, sai, é super simples. A medida realmente ela é da tua virilha até a borda superior da patela, região medial, posiciona a fita. Bom, composição corporal. Você já fez toda a sua avaliação e agora você vai ter o entendimento dessa avaliação, tá? Para que a gente faz uma avaliação corporal? Ela reflete os nossos compartimentos. Então, o que eu quero ver ali? A gente divide o nosso corpo na avaliação física, geralmente em duas partes. Um é o peso gordo. O peso gordo a gente considera como? A gordura subcutânea, aquela que está embaixo da pele, a água subcutânea, aquela retenção de líquido que nós temos, e a pele. Inclusive, quando a gente vai fazer a avaliação por dobras cutâneas, a gente analisa exatamente esse compartimento. Eu vou lá, belisco, coloco o meu adipômetro nessa região e eu estou vendo a densidade da pele do meu paciente. Eu estou vendo ali gordura subcutânea, a retenção de líquido subcutânea e pele. O outro compartimento eu coloco como peso complementar. Até então ele é chamado de peso magro e eu estou tentando publicar um artigo científico corrigindo esse nome, por quê? As avaliações físicas feitas por antropometria, que analisam esses dois compartimentos, peso gordo e peso magro, tem um erro da gordura visceral. Então ele não consegue analisar a gordura visceral. E por que eu vou falar peso magro se é gordura? Então eu estou colocando o nome, classificando o nome como peso complementar, por quê? É o peso que está atrás do subcutâneo. Então aqui tem músculos, ossos, órgãos, gordura visceral. Tá? Então é o peso complementar. Nós temos na avaliação por antropometria e por dobras cutâneas esses dois componentes. Ali a gente consegue ter a diferenciação e a gente consegue ter também o entendimento de percentual de cada componente. Para a análise da nossa avaliação física caseira, a gente vai ter ali a necessidade do peso, da altura e da circunferência abdominal de cintura. A gente vai ter, depois eu vou até explicar essa da cintura, que é mais para a gente entender nível de saúde, tá? Por isso, deixa eu voltar aqui, por isso que eu falei que existem os pontos principais lá atrás, os pontos principais da avaliação e os pontos complementares para você ter ali o acompanhamento da tua evolução. Então, nesse protocolo, a gente vai utilizar essas fórmulas propostas por um pesquisador lá na década de 80 chamado Veltman. Então existe uma diferença entre os sexos. O masculino e o feminino, nós temos diferenças corporais, diferenças físicas, que a gente não pode usar o mesmo protocolo para determinar a composição corporal. Essa história aqui ela é longa, ela é fisiológica, mas existem essas diferenças e a gente precisa respeitar para que a gente tenha um resultado mais assertivo, tá? Então aqui para homens nós usamos essa fórmula que é o 0,31457 multiplicado pela circunferência abdominal, que é diminuído do 0,10969 multiplicado pelo peso, ou seja, isso aqui eu não vou ficar repetindo todas as fórmulas, você pode anotar, você pode dar um pause aqui no vídeo para anotar. Inclusive, claro, aqui embaixo nessa página tem essa fórmula para você copiar e colar lá na tua planilha de Excel e ela vai fazer o cálculo sozinho, até porque eu publiquei um vídeo sobre essa fórmula e algumas pessoas tiveram dificuldade pela regra de primeiro multiplicação, depois soma, depois subtração. Então o Excel faz isso sozinho para você se você quiser, tá? Mas a gente vai utilizar essa fórmula proposta pelo Veltman para identificar o peso gordo e o peso complementar e assim a gente ter a nossa composição corporal, tá? A importância de avaliar e reavaliar é quantificar essas camadas do nosso corpo. A gente vai saber a cada fase o que está sendo aumentado e o que está sendo diminuído. Será que a gente está fazendo um protocolo no qual eu estava esperando o emagrecimento nessa fase e eu estou tendo uma engorda?
Ou era uma fase de hipertrofia e eu estou tendo uma perda de massa muscular, será que eu tenho que rever o meu planejamento, as minhas planilhas de alimentação e de treinamento? O que será que está acontecendo aqui? Porque a avaliação está me mostrando um resultado, eu estou vendo inclusive esse resultado no espelho, que é muito importante você analisar por foto, por espelho, porque às vezes a avaliação física, ela tendo uma margem de erro, ela pode estar te mostrando um resultado que não é a realidade. Isso serve para todas as avaliações físicas, tá? Então é importante você também ter essa avaliação por espelho, por foto, para você ter uma ideia do que está acontecendo. O percentual de gordura dentro dos ideais que eu coloquei aqui para vocês, eles são aceitos cientificamente. Então, independente do teu objetivo estético, existem os objetivos de saúde. Então aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei mais para frente. Eu acho que eu coloquei mais para frente, mas eu vou falar aqui para vocês. Nenhuma mulher nasceu para ter mais do que 30% de gordura corporal. Acima dos 30% de gordura corporal, você já começa a aumentar os seus riscos de saúde, de desenvolver diabetes, hipertensão, qualquer cardiopatia, gordura no fígado. Então, o ideal saudável é que nós estejamos, as mulheres estejam abaixo dos 30%. Os homens abaixo dos 25%. Então, existe essa diferença entre homens e mulheres. Ideais saudáveis, mulheres 25 a 20%, homens de 20 a 15%. Esses ideais é porque ao longo do tempo nós oscilamos o nosso peso gordo e o nosso peso magro, que é o nosso peso complementar. É o vício ali de avaliação física dos últimos anos. Mas, sabendo que você está dentro de uma média ideal, você dificilmente vai passar do teu teto, do teu ideal saudável. Então a gente sempre fala que existe o nosso teto e o nosso ideal saudável, tá? Ali a gente inclusive consegue identificar em algumas medidas esses riscos também, tá? A gente também utiliza essa avaliação para quê? Para recalcular todo o teu planejamento a cada fase. Então, se eu esperava X e consegui Y, o que está acontecendo? Eu recalculo a minha próxima fase, seja de dieta e seja de treinamento, tá? Aqui é uma planilha que você vai utilizar na sua casa. Você pode construir essa planilha aqui para você ter os dados imputados e você conseguir, inclusive, resultados sem precisar ficar fazendo o tempo inteiro fórmula. Então, crie ali uma planilhinha simples com seu peso, sua altura, suas medidas. Se você quiser só as principais ou todas que eu estou ensinando aqui para vocês, e lá embaixo com as fórmulas, tá? Inclusive, deixa eu voltar aqui para a tela, porque eu vou mostrar para vocês agora aqui a nossa planilha. O preenchimento da planilha, que é extremamente simples aqui. E claro que eu tenho essa planilha que eu estou disponibilizando para vocês aqui. É uma planilha que eu fiz muito completa. Essa planilha, claro que eu aumentei ela justamente por conta dessa aula aqui, para que vocês tenham todos os parâmetros analisados de forma automática. Então, quem quiser, está disponível aqui o botão para você adquirir essa planilha, baratinha inclusive. É mais para realmente vocês não terem dificuldade em criar a planilha em casa e, óbvio, tendo mais dados ali para vocês entenderem. Então, eu vou fazer um preenchimento aqui, fazendo de conta que eu estou fazendo uma avaliação de um paciente. Então, aqui na parte de cima, eu vou fazer a avaliação do João. O João da Silva, ele nasceu, isso aqui é importante, inclusive para alguns marcadores de saúde, tá? Vamos supor que o João nasceu no dia 19/1/1980, tá? E o João, aqui é onde eu falei lá atrás sobre os protocolos, a diferença entre sexos masculinos e femininos. Quando você posiciona aqui o sexo, ele muda a fórmula automaticamente lá embaixo, tá? Então, o João, ele é do sexo masculino, tá? Nível de atividade física. O nível de atividade física, se você abrir aqui a caixinha de seleção, eu coloco ali a opção assim, é iniciante, ou seja, tem até 6 meses de treinamento, ou é intermediário, tem mais ou menos ali 1 ano e meio de treinamento, ou ele já é mais avançado de treinamento, ele tem mais de 1 ano e meio, 2 anos de treinamento. Então vamos supor que o João, ele tem um nível de atividade física intermediário, tá? Frequência de treino do João.
O João, ele treina ali até 3 vezes na semana, ele treina de 3 a 4 ou ele treina 5 vezes ou mais. Vamos supor que o João treine de 3 a 4 vezes na semana. O objetivo do João, tudo com caixinha de seleção, tudo bonitinho, é emagrecimento, é hipertrofia ou é manutenção dos resultados alcançados? Não, o João quer emagrecer, ele está aqui porque ele quer emagrecer. E qual que é a especialidade ali, a especificidade que o João quer? Ele quer ficar ali por volta dos 15% ou menos, ele quer ficar entre 15 e 20, que é o nível de saúde? Vamos supor que ele queira ficar entre os 15 e 20% de gordura corporal, tá? Nos dados antropométricos é onde nós vamos colocar aqui a nossa avaliação física. Então, se você reparou, ele já coloca aqui, ó, se a gente colocar na primeira célula da planilha, é a data da avaliação. Então vamos supor que nós estejamos avaliando no dia 19/1/2023. Automaticamente, nessa planilha, ele já vai me dar as próximas datas ideais de avaliação física. Você pode modificar isso aqui, tá? Ela é uma fórmula que ela vai modificando de acordo com o que você digita de avaliação por avaliação. Na idade, ele já vai colocar a idade automática de quando você está avaliando esse paciente ou quando você está se avaliando. Então, quando você coloca lá em cima a data de nascimento e aqui embaixo você coloca a data da avaliação, ele automaticamente fala quantos anos o teu aluno ou você está naquele dia, tá? Então você não vai mexer nisso, inclusive você não consegue apagar, eu bloqueei essa célula para que você não apague ela. Peso, medido pela manhã, em jejum, após as necessidades fisiológicas. Vamos supor que o João tenha 85 quilos e ele tem 1,75 m. Aqui eu coloquei inclusive um dizer importante que o valor é em centímetros. Então aqui não adianta você colocar 1,75. Por quê? Porque lá embaixo na fórmula ele vai mostrar errado, inclusive na fórmula que você está criando na sua planilha. Então aqui o ideal é que você coloque sempre em centímetros a sua altura. Então o João ele tem 85 quilos com 175 de altura. Pescoço, o João está com 39 centímetros de pescoço. Ombros, 120 de ombro. Eu vou acelerar aqui o vídeo para preencher isso aqui, para vocês entenderem lá embaixo os resultados, tá? Pronto, eu fiz o preenchimento aqui da avaliação do João, vamos supor que eu sou o João, tá? E aí eu coloquei todos os meus dados. Aqui embaixo é onde vão entrar as fórmulas para você entender a nossa composição corporal. Então aqui, ó, na aba Composição Corporal e Ajustes para a Periodização Geral. Por que eu coloquei isso? Porque eu já coloco até a identificação de saúde e do que ele precisa de ajuste para a próxima fase, tá? Então o João está com 85 quilos, 1,75 m. Olha o percentual de gordura do João de acordo com os números que eu coloquei aqui nessa avaliação. O João tem quase 30% de gordura corporal, então ele tem 29,98. Destes, lá na balança, você tem 25 quilos, 480 gramas de gordura subcutânea, retenção de líquidos e pele. Peso complementar é o restante, né? Músculos, ossos, órgãos e gordura visceral, 59,5 kg. Gordura visceral, que eu coloco aqui como muito provável, é automático da fórmula. Por quê? Porque ele já pegou a cintura avaliada, o percentual de gordura. Pela nossa altura, ele fez uma proporção, existe essa fórmula, inclusive, também como dado científico, que ele identifica gordura visceral. Então, a chance do João estar com gordura visceral, ela é muito provável, tá? O risco cardiometabólico, também analisado pelo pescoço e pela cintura do João, ele é muito alto. Então, a chance do João lá na frente ter algum problema de saúde é muito grande. Taxa metabólica basal. Aqui eu utilizo um protocolo proposto pelo Milfy e Sanjor, que foi feito lá na década de 90, tá? Ele é um cálculo um pouco mais assertivo para as pessoas que fazem atividade física, não para os sedentários. Então, existem várias fórmulas que você pode utilizar para a taxa metabólica basal. Eu gosto dessa para as pessoas ativas, porque ela tem uma assertividade um pouco maior. Você pode usar qualquer outra fórmula, tá? Mas aqui ele já me fala que pela fórmula utilizada, o João ele tem uma taxa metabólica basal de 1.733 calorias no dia.
Do treino, ele já me dá um indicativo que como o João quer emagrecer e ele está com essa composição corporal, ele precisa aumentar o volume e a intensidade do treinamento dele. Na dieta, ele também coloca, olha lá, ele precisa de menos calorias, ou seja, ele precisa de uma dieta hipocalórica, com mais proteína na proporção, e os carboidratos dentro de um ideal ali normoglicídico. Se você tiver qualquer dificuldade com isso, aqui embaixo também vou colocar, você pode adquirir isso no meu livro. No meu livro eu explico exatamente o que é uma dieta hipocalórica, hipercalórica, normocalórica, normoglicídica, hiperglicídica, hipoglicídica, assim como as de proteína. Então é bem fácil, significa mais, menos ou dentro de um normal a quantidade de carboidratos, de proteína, de gordura e de calorias, tá? Mas aqui ele já dá uma indicação do que ele tem que fazer na próxima fase para fazer com que ele alcance essa meta prevista inicialmente, tá? Mais para baixo ainda, ele vai me trazer em gráficos o histórico da nossa avaliação física. Então, se a gente está tendo diminuição ou aumento de peso, diminuição ou aumento de percentual de gordura, de peso gordo, de peso complementar. Então, em gráfico, você vai conseguir ver ao longo da sua avaliação como que está ali a tua evolução. Mais para baixo, a tua evolução do risco de gordura visceral. Então existem os ideais que ele faz um cálculo automático pela tua altura e pela tua estrutura. Essa linha cinza que vocês estão vendo é o ideal para o João. O João não pode ter mais do que essa linha cinza aqui. Como o João está acima dessa linha, já aparece o gráfico em vermelho do quanto que esse João está naquela fase. E os ideais sempre abaixo. Mais para baixo, gráficos de taxa metabólica basal. Então você vai reparar que quanto mais você aumenta e diminui seu peso, você tem as variações também na tua taxa metabólica basal ao longo das avaliações. E é legal você acompanhar isso, por quê? Para fazer os cálculos nutricionais, a adequação do teu treinamento também em cada fase. Mais para baixo, olha como é que essa planilha é bem completa e vai te dar bastante informação. São as sugestões para os ajustes da periodização, tá? Então, em cada fase, ele vai pegar aqui a data, né? A data que você fez a sua avaliação física, o nível de condicionamento físico, você que vai colocar aqui de novo. Então, você está nessa fase sedentário, levemente ativo, moderadamente ativo, muito ativo. Então, vamos supor que o João, que está começando a avaliação física hoje, ele estava sedentário, tá? Então eu vou colocar aqui a caixinha sedentária. Frequência de treino, ele vai fazer ali uma média de 4 vezes na semana. Então caixinha de seleção. Ele já vai me trazer aqui para a lateral todos os índices de cálculo que a gente precisa. Então ele vai buscar a taxa metabólica lá de cima, o fator de atividade física ele já traz automático baseado no que você colocou. No nível de teu treinamento, se você está sedentário, se você está pouco ativo ou muito ativo, tá? O gasto energético total, ele vai fazer já os cálculos de quanto que você gasta entre o basal, que é o de sobrevivência, e o que você está fazendo de atividade física nessa fase, e é a sua necessidade diária. O déficit ou superávit vai de acordo com o que você busca nessa fase. Então você vai calcular aqui, inclusive essa planilha pode ser utilizada por profissionais, porque ele já me dá aqui os ideais, que vai de 900 para baixo para 900 para cima, ou seja, um déficit de até 900 calorias e um superávit de até 900 calorias. Vamos colocar ali o mais utilizado, mais amplamente utilizado, que são mais ou menos 500 calorias de déficit. E ele já fala aqui qual que é o meu total calórico necessário de alimentação. Então ele já fala que a minha dieta, ela tem um ideal de 1.580 calorias no meu dia. De acordo com isso daqui, é onde você vai distribuir a quantidade de proteína, de gordura, de carboidrato, de acordo com a fase que o teu paciente ou você esteja. Então é uma fase normoglicídica, hiper ou hipoglicídica, hiper ou hipoproteica. Então, de acordo com a distribuição nutricional, você já tem aqui automatizado as necessidades de cada fase. E aí, para baixo, são as próximas avaliações. Ele sempre vai achar aqui os ideais de acordo com o quanto você imputa de dados. Então, toda vez que você for fazer uma nova avaliação, ele automaticamente habilita uma nova linha
e você preenchendo os dados, ele já vai te dizer exatamente o que fazer naquela fase, baseado no teu objetivo, de acordo com a meta atual. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Essa é a planilha que você consegue aqui nessa página adquirir essa planilha, tá? Ela é bem simples de mexer, como eu expliquei para vocês. E vocês também, óbvio, conseguem fazer essa avaliação em casa, criar a planilha em casa. Eu tenho aqui, inclusive, os dados aqui embaixo para você utilizar, fazer a planilha de vocês. E para que vocês tenham em cada fase uma avaliação completa, mais assertiva, de forma simples, utilizando uma fita métrica e tendo muitos dados aí para vocês utilizarem. Bom, gente, essa foi a nossa aula, uma aula que eu acredito que vocês aprendam bastante, eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Vocês conseguem rever, então volta aí o tempo que vocês quiserem, dá um pause, anota, volta para onde vocês não entenderam. Qualquer dúvida que vocês tenham, me chama lá no direct do Instagram. Estou todo dia lá fazendo caixinha de pergunta, ajudando todos vocês. E quem quiser adquirir a planilha, tem aqui o botão aqui embaixo. O livro também você consegue, é um livro sobre a fisiologia do emagrecimento. Eu explico lá como é uma periodização de treinamento, uma periodização de alimentação. Você consegue, inclusive, unir esse livro, os dados desse livro com os dados dessa planilha, fazendo essa avaliação física em casa. Você consegue aí ter um bom entendimento do teu projeto, tá? Então, muito obrigado para quem esteve até aqui. Qualquer dúvida, de novo, grita lá no meu Instagram que será um prazer ajudá-los.